Olá, pessoal. Agora eu vou começar uma série de vídeos falando a respeito do cálculo infinitesimal, que nada mais é do que o cálculo diferencial integral. Eu decidi começar a fazer essa série de vídeos como uma ajuda, um auxílio às pessoas que já vão entrar na faculdade, para não entrar assim de paraquedas, já ter uma noção básica do que seria um limite, o que seria uma derivada, enfim, o que seria uma integral. E para quem ainda não vai entrar na faculdade, já ter uma boa noção. E essa disciplina, que na faculdade tem o nome de cálculo 1, 2, 3 e 4, ela normalmente costuma ser um terror para os estudantes. Tanto de quem já está na faculdade, quanto para quem vai entrar na faculdade e já ouviu aqueles relatos: nossa, ano que vem você já vai ter aula de cálculo, uma matéria difícil. E eu estou aqui para ajudar, para desmistificar esse terror causado pelo cálculo. Bom, a minha opinião do porquê essa matéria seria um terror para os estudantes, eu acho que se deve ao fato da maneira como ela é ensinada. Eu acho que começam com uma definição, pelo menos a forma que eu aprendi, que comigo deu muito certo, começam com uma definição de calcular a taxa de variação da reta tangente. Eu acho que dá uma definição que não é útil. Entende onde eu quero chegar? No meu ponto de vista, começar com essa definição de derivada é a taxa de variação da reta tangente a uma curva, ela não é boa para começar a entender o que é o cálculo diferencial, qual é o objetivo do cálculo diferencial. Não está errada, não, está certíssimo. Mas eu acho que não é a forma como deve ser apresentada no início. Então acho que isso causa um certo nó. Uma certa assim, para que eu estou calculando uma taxa de variação de uma reta tangente? Eu acho que falta para que serve. Entenderam? Pelo menos é o meu ponto de vista. Foi esses os problemas, as dificuldades que eu tive. E do jeito que eu aprendi, eu fui engateando até construir uma base, digamos, sólida. Não sei tudo de cálculo, obviamente, ainda falta muito o que aprender, mas o pouco que eu sei eu quero transmitir aqui para vocês com mais clareza. Bom, a ferramenta principal do cálculo diferencial integral é a função, são as funções. Esse é o principal objeto de estudo do cálculo diferencial integral. Tem outros que nós vamos usar, como por exemplo matriz, como por exemplo a redundância, matriz, determinante, vetor, mas essas outras ferramentas elas giram em torno de uma ferramenta principal, que é a função. Bom, por que ele gira em torno da função? Justamente pela história do cálculo, né? Em 1684, Leibniz, um filósofo e matemático alemão, ele publica o seu artigo na revista Actas Eruditorum, se eu não me engano, é uma coisa bem parecida. Actas Eruditorum, e intitulava o seguinte: Novo método para máximos e mínimos. Qual que era o objetivo? Era justamente determinar pontos de máximo e de mínimo numa função. Só que ele não queria determinar esses pontos de máximo e mínimo a qualquer curva. Eu acabei falando função. Mas ele não queria determinar para qualquer curva. Ele queria determinar para um caso particular de curvas
em que as ordenadas tinham relação de dependência com as abscissas. E ele chama a expressão que trará essa relação de dependência de função da quantidade das abscissas. Só que ele não dá outras definições. Ele fala, função da quantidade é a expressão que vai relacionar essas duas variáveis. Acabou. E a partir disso ele vai trabalhando o conceito de derivada a partir dessa ideia. Quem vai ser o principal, como eu posso dizer, aquele que vai abrir a ideia, abrir um mundo para as funções, é Leonhard Euler. Ele publica um livro, não me recordo o ano que foi publicado, mas ele se intitula Introdução à Análise, em latim. O livro originalmente foi publicado em latim, chama Introdução à Análise dos Infinitos. Mas na versão francesa já foi traduzido como Introdução à Análise dos Infinésimos. E nesse livro, na primeira parte desse livro, ele dá uma série de definições, ele que cria essas definições a respeito de função. Ele começa falando o que é uma função, fala sobre funções algébricas e transcendentes, funções explícitas e implícitas, funções pares e ímpares, funções multiformes, e enfim. E são definições que a gente até hoje usa, claro. E o objetivo dessa aula é justamente dar essas definições preliminares. Não vou falar de todas as definições que ele deu, porque a princípio não vão ser tão úteis. Eu vou falar as mais principais. Bom, o que é uma função de uma quantidade ou de muitas quantidades? Variáveis. Função de uma ou de muitas quantidades variáveis é a expressão que relaciona estas variáveis a uma outra ou outras quantidades variáveis também, criando uma relação de dependência e de sorte, de forma que somente um valor dessas variáveis que são dependentes se relacionarão com um único valor das independentes. Vamos quebrar essa definição em partes para a gente entender. Vamos pegar duas quantidades variáveis x e y. E faremos o valor de y dependente do valor de x. Isso aqui quer dizer que y depende de x. E chamaremos essa função de f. F é o nome da função. E a expressão que fará isso é 2x. Esta expressão é a chamada função de x. Tudo bem? Esta variável chama-se variável independente ou argumento. E essa daqui chama-se variável dependente ou função. Tudo bem? Bom, outro exemplo. Vamos pegar x, y e z, variáveis. Vou chamar a minha função de delta. Delta de x, y e z. Aqui eu estou dizendo que tanto x quanto y são variáveis independentes. Não apenas o x é uma variável independente e y estaria em função, não. Y pode assumir o valor que bem entender da mesma forma
que o valor de x? Claro, determinado um conjunto numérico ao qual esses valores pertencem. Mas depois eu vou falar disso. E z sendo a variável dependente. E vai ser a expressão z igual 2x mais 3y mais 4xy. Por exemplo, esta é a função de x, y. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, às vezes eu esqueço que eu tenho que ir levantando o papel. O que eu quero que vocês percebam é que aqui eu tenho um valor contido em uma dimensão, indo em valores de uma dimensão. O gráfico dessa função aqui, são dois eixos de coordenadas, y e x, e eu estou relacionando um valor contido no eixo a um valor contido no eixo. Ou seja, é a expressão de uma linha indo numa linha. Ou seja, um valor contido em uma dimensão indo a um valor contido em uma dimensão. E forma uma reta. Esta função, ela já vai ser um valor de um plano, de um ponto num plano, indo para um valor na reta. Como x e y são quantidades independentes, são variáveis independentes, uma coordenada, um ponto de coordenadas x e y, um ponto no plano, se relacionando com um ponto na reta. Tudo bem? E também temos, claro, o processo de um valor na reta se relacionando com um valor no plano. Por exemplo, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Vamos tomar as mesmas variáveis. Vou chamar a função φ de x, y, z. E eu quero que seja a expressão yz igual a seno de x, cosseno de x. Por que eu notei dessa forma aqui? Para indicar que a variável dependente y tem por função seno de x. E o valor z está dependente de x pela função cosseno de x. Tudo bem? Bom, falei o que é a função de uma quantidade, defini o que é variável dependente e independente. Nós nomeamos a função por letras ou do alfabeto latino ou do alfabeto grego, tá? Agora, um outro passo muito importante é determinar o conjunto numérico
que os valores das quantidades dependentes e independentes pertencem. Porque isso fará diferença no chamado domínio e imagem de uma função. Então, vamos definir o conjunto numérico ao qual os valores das variáveis pertencem. Vou pegar, por exemplo, a função y igual a raiz quadrada de x. Bom, vamos definir o seguinte. Vou chamar ela de função f. E eu vou fazer o seguinte. Eu quero que os valores que a quantidade x podem assumir sejam reais e que as quantidades que os valores de y, podem assumir também sejam reais. Ora, eu vou definir, segunda definição, como domínio de uma função f de x, nesse caso aqui, os valores, de uma função qualquer, né? Domínio de uma função f, os valores que as variáveis independentes podem assumir desde que entrem na condição de existência imposta tanto pela função quanto pelo conjunto numérico ao qual os valores das variáveis dependentes pertencem. O que eu quero dizer com isso? Tendo essa função como exemplo, eu defini que os valores da minha variável dependente pertencem aos reais. Ora, para y pertencer aos reais, os valores de x só podem ser reais positivos. Porque se eu tiver um real negativo, raiz quadrada de um número negativo é imaginário. E eu não defini a minha variável dependente para um complexo, por exemplo. Imposta pela função, a função não me permite. Imposta pela função, quanto pelo conjunto numérico. Então, definido o conjunto numérico ao qual a variável dependente, os valores da variável dependente pertencem, a minha função não permite que os valores da variável dependente pertençam aos reais negativos. Tudo bem?
Em contrapartida, se a mesma função fosse definida dessa forma: valores de x podem ser reais, todos os reais. Percebam aqui, eu defini o conjunto da minha variável independente como todos os reais. Mas o domínio são os valores que entram na relação, na condição de existência da minha função. Entendamos como domínio do argumento um subconjunto do conjunto numérico ao qual os valores do argumento pertencem. Ora, se a minha abscissa podem pertencer todos os reais, o domínio, por esta regra imposta, só poderá ser reais positivos. Tudo bem? Então, o domínio aqui está sendo um subconjunto dos valores que a variável pode assumir. Entretanto, como eu estava falando, se eu tivesse feito a função de R em C, o que é C? O conjunto dos complexos. Ora, y pertencente aos complexos, então x pode pertencer a qualquer real, uma vez que o conjunto dos complexos é a união dos números reais com os imaginários. Tudo bem? Então o meu domínio, neste caso aqui, são todos os reais. Sem problema algum. Compreendido? E notamos dessa forma: domínio da f de x, como aqui eu só tenho um argumento, domínio da f de x, vou pegar esse exemplo, são todos os reais positivos. Ou, em notação de intervalo, de 0 a mais infinito. Tudo bem? Contradomínio, temos outra coisa chamada contradomínio. São todos os valores que a variável dependente pode assumir estando ou não em relação aos valores do domínio. E temos a chamada imagem. A imagem são os valores que a variável dependente assume mas que entram na relação entre o domínio. A relação de dependência do domínio. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos esboçar o gráfico da y igual a raiz de x. Eu quero que seja uma função de R em R. Não vai ficar tão bonito, mas
Aqui eu tenho a minha ordenada. E a abscissa. Essa função me dá uma curva dessa forma. Não está tão parecida, mas isso aqui é um ramo de parábola. É um ramo de parábola justamente porque y igual a raiz de x é a função inversa da função y igual a x ao quadrado, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, eu falei que os valores que a minha variável dependente podem assumir são todos os reais. Então, o meu contradomínio são todos os reais. Porque, contradomínio são os valores da variável dependente que ela pode assumir, estando ou não em relação aos valores do domínio. Percebam que, pela curva formada, os valores da minha variável dependente que entram na relação de dependência são apenas reais positivos. Então, eu vou dizer que o meu contradomínio da f de x são todos os reais. Neste caso aqui. E que a minha imagem são todos os reais positivos. Justamente porque a imagem são os valores da variável dependente que entram na relação de dependência. São aqueles que formam o par ordenado. Ou se for mais de uma variável dependente, uma terna ordenada, uma quadra ordenada, enfim. Tudo bem até aqui? Pessoal, aqui eu trouxe um outro exemplo sobre determinar o conjunto numérico das variáveis da minha função. E esse exemplo ele tem uma riqueza, uma elegância, porque a partir dele eu vou tratar a respeito da ideia da geometria diferencial, que é determinar uma curva a partir de uma parametrização. Eu vou comentar melhor sobre isso. Vamos tomar uma função f, em que um par ordenado dependa de um ponto contido numa reta. Aqui eu vou determinar um ponto no plano a partir de um ponto contido na reta. E sendo, neste caso aqui, eu ter t pertencente aos reais, x pertencente aos reais e y pertencente aos reais, eu vou notar dessa forma, f de R em R2. Justamente R simbolizando que eu vou ter valores reais em uma dimensão e o que eu vou ter valores reais de duas dimensões se relacionando com de uma dimensão. Ou seja, aqui eu vou formar pontos contidos no plano dependentes de pontos contidos numa linha. Compreenderam essa ideia de R1 ou simplesmente R em R2? No outro exemplo, naquele exemplo 2 que eu dei, que eu falei z igual a 2x mais 3y mais 4xy, ela, se eu definir todas as minhas variáveis para o conjunto dos reais, ela pode ser expressa como uma função de R2 em R, justamente porque ali nós estamos buscando determinar um ponto contido no eixo
a depender de um par ordenado, ou seja, de um ponto contido no plano. Por isso, R2 simbolizando o plano, em R simbolizando o eixo. E nesse caso é a mesma ideia. Bom, essa ideia da unidimensão neste caso aqui, quando eu falei sobre os pontos de T contidos no eixo, este eixo ele é imaginário. O que eu quero dizer com imaginário? Pelo amor de Deus, não vão pensar que são números imaginários, não. O T pertence aos reais. Só que esse eixo será apenas da nossa imaginação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o objetivo de fazer um par ordenado depender de uma variável independente de uma dimensão é poder determinar, bom, neste caso aqui, né? Determinar uma curva a partir desta variável. Enquanto na geometria analítica nós buscamos determinar uma curva por meio de uma equação, aqui nós vamos buscar determinar a mesma curva, só que tratando os pares ordenados de cada ponto da curva como funções de uma outra quantidade. Vamos determinar essa circunferência. O ponto A, coordenadas x, y, e vamos determinar as coordenadas x e y a depender dos valores de t. Quem que eu estou tratando t? T como sendo o ângulo. A variação do ângulo me determinará os pares ordenados que hão de compor a circunferência. Como? Bom, este segmento é a abscissa x e este a ordenada y. Como que eu farei x e y dependerem de t? Muito simples. Eu vou chamar o raio R e eu farei, aqui como é um triângulo retângulo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa me dá o cosseno de t. Cosseno de t é igual a x sobre r, de onde sai que r, cosseno t, é igual a x. Determinamos as abscissas de qualquer ponto da curva a partir da variação do ângulo. Variando t, varia-se as abscissas. E da mesma forma, vamos determinar as ordenadas. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno do ângulo. Seno de t é igual a y sobre r, onde sai que r seno t é igual a y. E então determinamos todos os pares ordenados que compõem a minha circunferência. De modo que eu posso escrever essa circunferência, a depender de cada par ordenado, como funções de t. A abscissa r cosseno t e as ordenadas r seno t.
E quando eu falei a depender de um parâmetro, é justamente a variável t. A variável t se chama parâmetro, neste caso aqui, parâmetro da curva. E esta ideia é a geometria diferencial. Nela consiste a geometria diferencial. Enquanto na geometria analítica nós descrevemos uma circunferência, neste caso, centro na origem raio R, por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R. Nós buscamos a propriedade, uma propriedade que seja constante na curva, e a partir dessa propriedade que me determina algo constante, nós tiramos uma equação. Neste caso da geometria diferencial, nós buscamos determinar como serão determinados os pares ordenados a partir de um parâmetro t. Nós tomamos esses pares ordenados, cada um como funções de um parâmetro t. Conseguiram entender a ideia da geometria diferencial? E qual que seria a relação do cálculo diferencial com essa ideia? É que estas funções, as funções que me determinam as coordenadas da curva, devem ser todas funções diferenciáveis. Porque, eu vou comentar isso mais para frente, sendo funções diferenciáveis, elas são funções contínuas. O que é uma função contínua? Todos os valores do meu domínio terão um valor determinado para a imagem. Como que eu vou poder exemplificar aqui? Imagina que a gente tem a função y igual a x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7. Para todos os valores, haverá um valor de y a depender do valor de x, exceto para x igual a 7. Para x igual a 7, não haverá um valor na minha imagem. Por quê? X igual a 7 vai me dar 49 menos 49, 0. X igual a 7, 7 menos 7, 0. Eu vou ter uma indeterminação. Então, esta função não estará definida para a abscissa 7. Não tem um par ordenado para essa função nesse ponto. E o gráfico dela será dessa forma. É uma reta. E ela terá essa bolinha aberta nessa curva, para indicar que não existe nenhum par ordenado para a abscissa igual a 7. Mas por que eu coloquei um valor 14 aqui? Não quer dizer que 14 será a minha ordenada. Esse 14 é para indicar que o limite... começamos a entrar nessa ideia de limite. Que quanto mais esses valores da minha abscissa tendem a 7, os valores da minha ordenada vão se aproximando de 14. Essa é a ideia. Não quer dizer que aqui é um par ordenado 7, 14. Não, de forma alguma. Então, é uma função que ela não é contínua nesse ponto. Ela não sendo contínua nesse ponto, ela não é diferenciável. Como que eu vou poder determinar uma circunferência ou qualquer curva, nesse caso plana, se eu tiver uma função que não seja contínua para um determinado valor do meu parâmetro? Não ia ter como determinar a curva toda. Compreendem o que eu quero dizer?
Imagina que cosseno de t não fosse contínuo num ponto, entre o intervalo 0 e 2π, que é o intervalo do meu ângulo. Ela é contínua, tá? Só essa suposição. Imagina que ela não fosse contínua. Como para, por exemplo, π sobre 4. Se ela não fosse contínua em π sobre 4, eu não teria como determinar a abscissa nesse ponto. Então, eu não teria como determinar uma circunferência completa. Logo, para conseguir determinar a curva por meio de uma parametrização, ou seja, por meio de um parâmetro, é necessário que a função desse parâmetro seja diferenciável, porque sendo diferenciável, ela será contínua. E sendo contínua para qualquer ponto, eu terei todos os pares ordenados bem determinados. Tudo bem? Compreenderam a ideia de R em R2 ou de R2 em R? Aqui eu poderia ter mais de um parâmetro. Eu poderia ter 2 parâmetros, mas a ideia é buscar que as variáveis dependentes, a quantidade de variáveis dependentes sejam maiores que a quantidade de parâmetros. Detalhe, nós chamamos t de parâmetro, a variável independente de parâmetro, neste caso aqui, tá? Para deixar bem clara essa ideia. A ideia é sempre buscar que a quantidade de variáveis dependentes seja maior que a quantidade de parâmetros. Poderia, por exemplo, ter de R2 em R3 ou de R1 em R3. Enfim. Tudo bem com essa ideia? Bom, essas definições que eu dei aqui, Euler não definiu em seu livro. Por quê? Porque naquela ideia não existia a ideia de conjunto. Eles sabiam que eram quantidades irracionais, quantidades racionais, quantidades reais, imaginárias. Eles tinham todas essas noções, mas eles não determinavam como ideia de conjunto, subconjunto. Esse valor deve pertencer a tal conjunto. Não. Eles trabalhavam do jeito que davam para trabalhar. Eles já tinham a noção, a ideia intuitiva, e eles trabalhavam em cima disso. A ideia de conjunto só surgiu a partir do fim do século XIX e início do século XX. Começou com George Cantor, para conseguir determinar os infinitos, e ela foi evoluindo. E a ideia de funções, hoje em dia, ela é dada por conjuntos. A ideia, hoje em dia, nós tratamos como função toda regra que associa um elemento de um conjunto A a um elemento de um conjunto B. Mas eu não busquei trazer aqui por não haver necessidade de introduzir essa definição de função, mas há sim, atualmente, a necessidade de definirmos um conjunto, como eu mostrei ali, definimos um intervalo para a função, principalmente para tratarmos a respeito de funções inversas, funções diferenciáveis, enfim. Então, surgiu essa necessidade. Mas Euler, naquela época, não definiu dessa forma. Tudo bem até aqui? Bom, essa ideia que eu falei sobre limite, eu vou explicar na próxima aula. A próxima aula será voltada para a ideia de limites, não se preocupem. É só para dar uma pincelada. Essa ideia de uma função ser diferenciável também é só para dar uma pincelada naquilo que o cálculo diferencial trabalha. Além de determinar continuidade de funções, o cálculo diferencial trabalha determinar curvas, determinar taxas de variações, enfim.
Mas isso foi só para dar uma pincelada. Nós veremos tudo isso mais detalhado ao longo das aulas, não se preocupe. O foco aqui principal era determinar conjuntos numéricos para as variáveis da função. Entendido isso, vocês entenderam o objetivo sobre isso. Bom, um comentário que é mais uma definição que eu gosto de fazer e que eu acho extremamente necessária para enxergarmos a composição das funções. Toda função terá uma função genitora. Definição 3. Função genitora é uma função pura, isto é, que não se acha combinada com outras funções, sejam contínuas, diferentes de 1, é necessário esse diferente de 1, ou de mesma variável, ou de variáveis diferentes. Por exemplo, essa função ax ao quadrado mais bx mais c, ela se acha composta de três funções. Ela é composta de três funções. A primeira função eu vou chamar de u de x, que é uma função constante. Uma função v de x, que é uma função do primeiro grau. E uma função gama de x, que é uma função constante. E essa função gama se acha multiplicada pela função genitora. Esta é a função genitora. Então, tudo isso aqui nada mais é do que gama de x vezes ax quadrado mais v de x mais u de x. Ou seja, a função genitora é uma função pura. Essa função x quadrado, vou chamar aqui f de x igual a x ao quadrado, ela não se acha combinada com outras funções, nem contínuas diferentes de 1, porque ela se acha combinada com a função contínua igual a 1, nem de mesma variável, ela só tem ela, nem de outras variáveis. Ela está lá sozinha. Essa função y, ela já se acha combinada com três outras funções. Função v de x, função u de x e a função gama de x. Outro exemplo, a função seno de x. É a função genitora. E a função r seno de x
mais a é composta por uma função u de x, que é constante igual a, e uma função v de x, que é uma constante igual a r. De sorte que r vezes a genitora mais u de x me dá essa função y igual a y. É importante ter essa ideia porque ela nos vai determinar muitas regras do cálculo diferencial. Sejam para diferenciais parciais, sejam para diferenciais a um só argumento, as regras do cálculo diferencial, regra, por exemplo, determinar a diferencial da soma de duas funções, determinar a diferencial do produto de duas funções, elas se baseiam nessa visão de que essa função é composta por três outras funções. Essa função composta por duas outras funções. Tudo bem? E nós calculamos as derivadas das funções genitoras e, baseando nas regras do cálculo diferencial, nós aplicamos e chegamos nas derivadas de quaisquer funções. Tudo bem? Deram para compreender essa ideia do que é a função genitora? A função genitora é a função pura, simplesmente ela. Por que eu chamei de genitora? Porque é ela que vai determinar a curva formada. Essa função, vamos pegar seno de x. Essa função r seno de x mais a vai me dar uma curva da mesma espécie da curva seno de x. Pode ter suas modificações, mas nada diferente do que seja uma senoide. Da mesma forma aqui, embora essa função quadrática esteja combinada com uma função do primeiro grau e com uma função contínua, a função genitora de curva sendo parábola determina a curva dessa função. A curva dessa função também é uma parábola. Tudo bem? Então a função quadrática tem a sua função genitora, a função de primeiro grau também terá sua genitora, y igual a x. A função trigonométrica seno de x é a função genitora de quaisquer outras funções que combinem com a seno de x. Enfim.